Oi, pessoal, professora Elida Borges aqui de volta, professora de Biologia, aqui com esse projeto do Governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Educação do Estado, né? Nós estamos aqui nesse cursinho preparatório para as provas do Enem e do PAS, né? PAS da UEMA. E vamos para frente aqui, resolvendo mais questões, né? Agora do Enem, que a gente está resolvendo. Lembrem que o material está no link, tá? Está à disposição aí da revisão de vocês, estudem. E vamos lá. Questão 92, né? Enem 2019. Durante a evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 dessas características estão indicadas por números. Então, a gente tem aqui a imagem, né? Tem o número 1, 2, 3, 4, 5, trazendo características, né? Não especificou aqui. Então, aqui a gente tem aqui a linha do tempo, né? De 500, 450, 400, aí vai diminuindo, né? Milhões de anos. Então, a gente está aqui se aproximando aos dias de hoje, tá? Tá vindo aqui de mais para trás no tempo e se aproximando aos dias de hoje. E ali tem a legenda, né? Ali, ó. Número 1, embriões protegidos no gametófito. Número 2, tecidos condutores verdadeiros. Número 3, formação de tubo polínico. Número 4, polinização pelo vento. E número 5, produção de frutos. A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre pelas plantas está indicada pelo... Aí a gente tem que ver lá, né? Número 1 foi embriões protegidos no gametófito, que fez com que as plantas conquistassem definitivamente o ambiente terrestre. Foi a existência de tecidos condutores verdadeiros, né? Condutores, os tecidos vasculares, condutores, né? Seria isso. A formação do tubo polínico foi a estrutura que fez com que as plantas dissessem assim, não, agora a gente consegue dominar o espaço terrestre. Então, olha lá, ó, número 3, tá? O tubo polínico. Então, essa estrutura, tá? Aqui, ó, estrutura aqui, ó, tubo polínico, que ela é encontrada, pode ser encontrada nas fanerógamas, né? Ou seja, quem são as fanerógamas? As gimnospermas e as angiospermas. Foi a existência, a possibilidade, né, da formação do tubo polínico que fez com que as plantas parassem de depender da água, né? Da água para que os seus gametas pudessem encontrar o outro gameta para se fecundar, né? Então, essa estrutura, né? O tubo polínico trouxe esse novo grupo aí muito bem adaptado às condições terrestres, né? No caso, o grupo das gimnospermas e das angiospermas, e é ele que é o grande aí ator, então, dessa adaptação, né? Ele é a adaptação evolutiva desse grupo, tá bom? Então, a resposta é a letra C, tubo polínico, e vamos então agora para a questão 93. Né? Enem 2023, que diz que o número de abelhas encontra-se em declínio em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, sendo que vários fatores contribuem para o colapso de suas colmeias. Nos Estados Unidos, bombas de semente de espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Elas são pequenas bolinhas recheadas com semente, adubo e argila. Quando são arremessadas e ficam expostas ao sol e à chuva, germinam até mesmo em solos pouco fértil, né? Solo pouco fértil. Esse método contribui para a preservação das abelhas porque, letra A, reduz sua predação. Letra B, reduz o uso de pesticidas. Letra C, reduz a competição por abrigo.
Letra D, aumenta a oferta de alimento. Ou letra E, aumenta os locais de reprodução. Bom, então por que favorecer o restabelecimento de espécies nativas, né? Espécies que as abelhas gostam de visitar, né? Favorece, contribui para a preservação da abelha, né? O que tem nessas espécies que favorece a existência da abelha? O aumento de oferta de alimento. A abelha, para que ela visita a planta, né? Para que ela vai lá em cada flor, né, para se alimentar? Então, eu estou aumentando aumentando a quantidade de alimento para ela. Isso ajuda, né, que existam mais colmeias, né? Existam mais indivíduos ali trabalhando, que eles são seres sociais, né? Então dá para colocar existir mais colmeias, né? Mais colônias de abelha, porque tem mais recurso, né? Tem mais alimento disponível. À medida que diminui a quantidade de alimento, como é que eu vou aumentar a quantidade de colmeias, né? Então não tem como. Isso aqui é muito fácil, de muito fácil compreensão, tá? Então foi um jeito que eles encontraram lá de atuar na ajuda, né, para preservar as abelhas. E é engraçado porque a gente, no dia a dia, né, principalmente da agricultura nociva, né, daquela parte da agropecuária que não respeita o meio ambiente, já vai no sentido contrário, né? Já desmata as espécies nativas, além de desmatar, quando chega a monocultura, né? Lava o ambiente com inseticida, que muitos deles matam as abelhas. Então, quer dizer, o ser humano, ele primeiro destrói, aí depois ele vem, olha, foi ruim, aí ele começa a ter todo um gasto, inclusive financeiro mesmo, né, para reconstruir, refazer aquilo que ele, né, a bobagem, né, desfazer a bobagem que ele fez, né. Então, é isso aqui que está acontecendo com as abelhas e, no caso aqui da questão, a letra D, aumenta a oferta de alimento, é a resposta correta. Questão 94, Enem 2023, diz que o ciclo de nitrogênio é composto por várias etapas, conforme a figura, sendo cada uma desempenhada por um grupo específico de micro-organismos. Então, tem a etapa 1 aqui, ó, o gás nitrogênio virando amônia, né? Então, tem detritos também nitrogenados virando amônia. A amônia virando nitrito e o nitrito virando nitrato, né? Então, etapas 1, 2, 3, 4. E o nitrato voltando a ser o gás nitrogênio, né? Na etapa 5 aqui. Se o grupo dos organismos decompositores fosse exterminados, qual etapa não ocorreria? Então, qual dessas etapas, né, não aconteceria se o grupo de organismos que atua para degradar, né, para decompor compostos nitrogenados e levar ele a uma outra condição, né, se esse grupo desaparecesse, que etapa não ia acontecer? A1, A2, A3 ou A4? Então, gente, ó, aqui a etapa 2, ó, detritos para amônia. Os detritos, as substâncias, os substratos, as folhas que caem, né, e precisam ser decompostas, né, o material orgânico e tudo, precisa dos organismos decompositores justamente para quê? Para segregar esse material, separar esse material nas mais diversas substâncias que esse material possui. Então, são os detritos que são os substratos, são o material que esses organismos trabalham. Então, não tendo esses organismos, os detritos ficam lá, né, acumulando.
eles não vão virar amônia. Então, a etapa 2 é a etapa que some caso os organismos decompositores fossem exterminados, tá? Letra B, etapa 2. Tudo bem? No Enem 2022, então, nós temos uma questão que diz que a extinção de espécies é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas pode ser considerada um fator maximizador desse processo, ou seja, esse processo está acontecendo por vários motivos, né? A extinção de espécies, desmatamento, as queimadas, o uso de agrotóxicos, né? Então, tudo isso tem levado à extinção de espécies. Mas tem um outro, que é a introdução de espécies exóticas, né? A jaqueira, Artocarpus heterophyllus, por exemplo, né? Então, a jaqueira é uma árvore originária da Índia e de regiões do Sudeste Asiático, que foi introduzida ainda na era colonial e se aclimatou muito bem em praticamente todo o território nacional. Tem muita espécie que a gente até acredita que é nativa, mas não, né? São espécies exóticas, são espécies que vieram de outro ambiente, né? E conseguiram se adaptar ao nosso ambiente. Só que, muitas vezes, isso é um problema e a gente nem consegue perceber que é um problema. Casos como dessa árvore podem provocar a redução da biodiversidade, pois elas ocupam áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original. É o que diz a letra A. Vamos ver a letra B? Estimulam a competição por seus frutos entre animais típicos da região e eliminam as espécies predadoras. Vamos ver a letra C. Alteram os nichos e aumentam o número de possibilidades de relações entre os seres vivos daquele ambiente. Vamos ver a letra D. Apresentam alta taxa de reprodução e se mantêm com um número de indivíduos superior à capacidade e suporte de ambiente. E a letra E diz que diminuem a relação de competição entre os polinizadores e facilitam a ação de dispersores de semente de espécies nativas. Olha só a pergunta. Ó. Casos como o dessa árvore podem provocar redução da biodiversidade. Por quê? Por que a existência das jaqueiras no nosso ambiente, onde ela não é nativa, leva à perda de biodiversidade? Porque elas ocupam áreas onde devia ter nativa, entendeu? Então, assim, ali onde tem um monte de jaqueira, devia ter, de repente, sei lá, palmeiras ou espécies nossas aqui, espécies de ipê ou espécies de... mas não jaqueiras. Por quê? Porque existe toda uma organização ecológica pensada, incluindo as espécies que são daqui. Existe todo sei lá, uma organização de animais que dependem das espécies que são daqui, toda uma organização de insetos que dependem das espécies que são daqui, e no momento que chega uma espécie que não é daqui, e ela se adapta e ela fica, então já bagunça essa organização que a ecologia fez, que a evolução fez, né? Então, o mero fato dela estar ali, tirando o espaço das nativas, já é um problema. E é isso que a letra A diz, tá bom? Então, essa coisa de estimular a competição por seus frutos entre animais, não tem nada a ver, né? Isso já é uma outra, um outro estudo, né, que relaciona essa interação entre os animais e as espécies, mas no que diz respeito ao dano que as espécies exóticas provocam, quem responde aqui é a letra A, tá bom? Questão 96, Enem 2021, né, diz que uma das principais vítimas do acelerado processo de deterioração causado pela poluição e pela pesca predatória nos oceanos são os recifes, que estão encontrando nas modernas impressoras 3D um poderoso aliado para a sua recuperação.
cópias quase perfeitas de recifes produzidas em laboratórios estão sendo colocadas no fundo dos mares para recompor o que foi destruído. Aquela coisa que eu falei ainda há pouco, né? Primeiro o homem vai lá e destrói, aí depois ele começa a gastar energia, tempo, dinheiro para reconstruir. Vamos lá. As primeiras unidades estão submersas há quase um ano e já foram povoadas por peixes, algas e milhares de outras espécies marinhas que dependem dos recifes para se alimentar e procriar. Essa nova técnica para a proliferação das algas é ecologicamente importante porque esses organismos são autótrofos, atuando como base na cadeia alimentar marinha, é o que diz a letra A. Letra B, atuam como consumidores, possibilitando a continuidade alimentar no hábitat. Algas, né? Algas, está falando de proliferação de algas, é ecologicamente importante, por quê? Bom, as algas, a letra B diz que elas atuam como consumidores, a gente já vê aí que não se aplica, né? Letra C, apresentam diferentes pigmentos, promovendo diversidade de cores nos recifes artificiais. Bom, pode até ser, mas isso não fala exatamente de uma importância, né, para a sua preservação, enfim. Produzem substâncias gelatinosas, mantendo a integridade dos ninhos existentes nos recifes. São decompositores de parte dos recifes artificiais, formando cavidades que servirão de ninhos para os animais. Então, ó, a letra A, ela fala, né, aquilo que se adequa às algas, né, a preservação das algas. São autótrofos atuando na base da cadeia alimentar marinha. Então, tudo começa, em termos de cadeia alimentar, tudo começa pelas algas, né? Então, se eu tenho aí uma eliminação, um extermínio, né, de alguma forma, das algas marinhas, eu tenho todo um problema, um comprometimento das cadeias alimentares, porque os herbívoros, né, marinhos, eles precisam dela, né? Eles precisam se alimentar, e aí eles precisam existir para que os próximos da cadeia alimentar também se alimentem deles. Então, isso aqui é aquela sequência que a gente já conhece da ecologia, né? Então, a letra A são autótrofos atuando como base da cadeia alimentar marinha. Questão 97, Enem 2021, diz que o rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorrido no ano de 2015, né, ali, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontrados Então, assim, ó, ele disse que essas substâncias tóxicas, elas são encontradas nos diversos organismos marinhos, certo? Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontrados né? Então, se a gente pensa nessa poluição distribuída na cadeia alimentar, a gente tem que olhar lá para o final, né, dessa cadeia, lá para o topo dessa cadeia, para ver onde está mais acumulado, mais concentrado, né, essa poluição. Então, a esponja, ela vai estar lá no topo dessa cadeia? Não, né? As esponjas, elas estão mais para baixo na cadeia, né? Os fitoplânctons, eles são, né, lá no comecinho, né? Eles estão lá na base mesmo, são produtores, então não tem como estar, né, no ápice da cadeia. Peixes herbívoros
Então, são esses peixes herbívoros, eles vão estar ali também no começo da cadeia, porque eles comem os consumidores, né? Eles são herbívoros, então não vai estar mais acumulado, mais concentrado nele essa poluição, né? Algas macroscópicas, mesma coisa, as algas, né? Nós estamos falando de base ainda de cadeia. Então, quem vai estar com maior concentração desses compostos, certamente são os golfinhos, letra B, tá bom? Para frente. Enem 2021, né? Então a gente teve uma questão que diz que estudo aponta que a extinção de preguiças gigantes, cuja base da dieta eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, além de ocupar áreas mais restritas. O evento descrito com a flora ocorreu em razão da redução, né? Então, assim, como foi que esse impacto relacionado à preguiça, né, passou a ter uma interseção ou teve consequência na flora, né? Não é nem interseção, não é nem isso, como é que uma coisa implica na outra, né? Então, tem a ver com a produção de flores, né? Então, a redução aqui, ó, das preguiças gigantes, por um acaso, afetou a produção de flores, né? Como diz a letra A. A letra B, ocorreu, né, esse evento relacionado à flora ocorreu em função do tamanho das plantas, né? Então, as plantas que as preguiças acessam, ó, a base da dieta, né, eram os frutos e sementes. Então, ela está ali se alimentando e tudo, aí reduziu flor, não, reduziu o tamanho da planta, não tem porquê, ela está mexendo com fruto, com a semente, não tem porquê ela ter levado a redução do tamanho de plantas. De fatores de disseminação de sementes, se ela se alimenta de frutos e sementes, então é mais razoável a gente supor que o que quer que aconteceu esteja relacionado à disseminação de sementes, né? Da quantidade de sementes por fruto, não, porque isso é uma condição da característica da espécie. Eu tenho uma quantidade já prevista para aquela espécie de semente dentro de cada fruto seu. Então, isso não tem nada a ver com a preguiça se alimentar das sementes e dos frutos dessas espécies. Dos hábitos disponíveis para as plantas, disponíveis para as plantas, não, porque aí não tem a ver com a dinâmica, né, alimentar das preguiças. Então, de fatores de disseminação das sementes, certo? Isso que quando a questão pergunta, o evento descrito com a flora ocorreu em razão né? Então, no caso de fatores de disseminação das sementes, tá? Letra C. Então, gente, a gente para por aqui, tá? A gente volta na próxima resolvendo mais questões e sempre lembrando, o material tá no link, estudem, revisem, tá? E até a próxima.